Essa é a 9ª atividade de álgebra, foi postada no dia 17 de junho e a gente fala sobre divisibilidade por 5 e por 10. O que é divisibilidade? O próprio nome já está dizendo. É a ideia de dividir. É possível dividir? Eu tenho um número e eu consigo dividir esse número por 5? Eu consigo dividir esse número por 10? E aí existem algumas regrinhas que a gente utiliza que facilita a nossa conta, pensando sempre em números maiores. Então, vamos lá. A ideia de dividir por 5 é o seguinte: ser múltiplo de 5 é o mesmo que afirmar que um número é divisível por 5. Portanto, note que os números divisíveis por 5 sempre possuem o último algarismo igual a 5 ou igual a 0. Então, se eu quero verificar se um número é divisível por 5, basta eu olhar o último número, na verdade, o último algarismo. 765, o último algarismo é 5. Se for 5 ou 0, é divisível por 5. Então, 765 é divisível por 5. 900 termina em 0, é divisível por 5. 870 termina em 0, é divisível por 5. 455 termina em 5, é divisível por 5. Vamos lá. 1876 termina em 6. Se não termina em 5 ou em 0, então esse não é. A gente tem sempre que pensar que a gente, em algum momento, pode verificar, vai precisar verificar em números maiores. Vamos lá, vamos supor, 25.002. Se eu precisar verificar se esse número é divisível por 5, eu vou fazer uma conta? Não vou precisar. Eu olho o último algarismo. Nesse caso é 2. Se não é 5 ou 0, então esse também não é. Agora, números divisíveis por 10. Um número divisível por 10 é aquele que é terminado em 0. Basta eu olhar o último algarismo. Se o último algarismo for 0, eu tenho um número divisível por 10. É apenas isso. Vamos aos exercícios. Observe as placas com números de várias casas. 111, 1.200, 550, 679. Quais números são divisíveis por 5? Basta eu olhar o último algarismo. Esse aqui não termina em 5, então não é. Nem 5 nem 0, né? No caso, não é. 1.200 terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. Esse aqui não é. Esse aqui, eu olho o último algarismo, terminou em 0. Então, é divisível por 5. Esse aqui, terminou em 9. Não me serve. Tem que ser 0 ou 5. Utilize o critério de divisibilidade e marque os números que são divisíveis por 5. Eu vou olhar apenas o último algarismo. Terminou em 5. Esse é. Terminou em 0, esse é. Terminou em 8, não serve. Terminou em 5, esse também é. Circule os números do quadro que são divisíveis por 5. Tenho que procurar os números que terminam em 5 ou 0. Então, circular. Vou circular o 5, vou circular o 10, vou circular o 15, o 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nenhum outro me serve. Marque um X nos números que são divisíveis por 10. Meu interesse agora é que o último algarismo seja 0. Esse aqui não serve. Esse aqui é. Esse também terminou em 0. Esse também terminou em 0. Esse não me serve. Esse terminou em 0. Agora, assinale nas alternativas que apresentam números que são divisíveis ao mesmo tempo por 5, ou por 10 e por 5.
ao mesmo tempo. Então, vamos pensar. Um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. Um número que é divisível por 10, ele termina em 0. Se eu quero ao mesmo tempo, eu só posso optar por números que terminam em 0. Porque o número que termina em 5 não me serve, porque ele não vai ser divisível por 10. Então, eu tenho apenas que procurar números que terminam em 0. Esse não é, esse não é, esse 6.000, o último algarismo é 0. Esse 430, o último algarismo é 0. 184, o último algarismo é 4, não me serve. Considera os números escritos em cada um dos cartões que seguem. Vamos lá. Tenho 315, 216, 10.500, 3.348, 3.020 e 1.032. Indique os que são divisíveis por 2. Aí a gente tem que lembrar da aula anterior. Divisível por 2 são os números que o último algarismo é par. Então, vamos lá. Divisível por 2. 5 é par? Não. 6 é par? É. Então, 216 é divisível por 2. 10.500, 0 é par? É. Então, 10.500 é divisível por 2. 3.348, 8 é par? É. Então, 3.348 entra. 3.020 também, porque 0 é par. E 1.032 também, porque 2 é par. Agora, divisíveis por 5. Precisa terminar em 5 ou 0. Então, eu tenho 315, tenho o 10.500, tenho o 3.020 e só. E divisíveis por 10 são os números que o último algarismo é 0. Eu tenho o 10.500 e o 3.020. E assim a gente encerra a nossa atividade.